Olá, queridos viajantes! Hoje embarcaremos em uma jornada incrível ao coração da África Ocidental, onde se encontra Gana, um país que surpreende pela sua diversidade. Imagine um lugar onde tradições ancestrais e realidades modernas se entrelaçam em uma dança harmoniosa, criando uma atmosfera única que simplesmente cativa. Gana não é apenas praias deslumbrantes e paisagens pitorescas, mas também uma cultura vibrante, uma história rica e pessoas acolhedoras que estão prontas para compartilhar suas histórias. Você sabia que aqui está uma das fortalezas europeias mais antigas da costa, construída no século XVI? Ou que Gana é o lar do chocolate mais popular do mundo? Não vou revelar todos os segredos de antemão, mas prepare-se para descobrir 15 fatos surpreendentes que farão você olhar para este país sob uma nova perspectiva. Tenha certeza de que você não vai querer perder nenhum momento, pois Gana é um verdadeiro tesouro, repleto de histórias e descobertas incríveis. Como você já pode ter adivinhado, Gana não é apenas uma paisagem linda e mercados vibrantes, mas também um marco essencial na história da África. E aqui vai um fato interessante. Gana foi o primeiro país da África a conquistar a independência do jugo colonial. Isso aconteceu no dia 6 de março de 1957. Sim, exatamente aqui, neste canto ensolarado do mundo, começou uma nova era para todo o continente. A libertação de Gana do domínio britânico tornou-se uma verdadeira inspiração para outros países africanos que ansiavam por liberdade e autogoverno. Imagine como foi levantar a bandeira do seu país, enquanto em muitas outras partes da África ainda imperavam as autoridades coloniais. Naquele momento, Gana se transformou em um símbolo de esperança e luta pela independência, e mesmo hoje sua importância histórica é difícil de avaliar. Portanto, quando você estiver caminhando pelas ruas de Accra ou admirando a beleza da fortaleza de Kumas, saiba que você está em um lugar onde a história não está apenas registrada em livros, mas é sentida no ar, nos sorrisos dos habitantes locais e em cada passo. Não é apenas uma viagem pelo país, é uma imersão em eventos que mudaram o curso da história de todo o continente. Prepare-se para descobrir novos horizontes, pois ainda há muito mais interessante pela frente, e eu prometo que você não ficará desapontado. Falando sobre Gana, não se pode deixar de mencionar a origem desse nome. A moderna Gana, como você já deve ter adivinhado, é nomeada em homenagem ao majestoso Império Gano, que floresceu do século VI ao XIII. Sim, você não ouviu errado. O Império estava muito mais ao norte, nas terras dos atuais Mali e Mauritânia. Mas não se apresse em tirar conclusões, pois essa renomeação tornou-se um verdadeiro símbolo da identidade nacional. Imagine como os habitantes de Gana, ao resgatar sua história e cultura, decidiram recuperar esse nome para destacar sua conexão com as tradições antigas e o orgulho de seus ancestrais. Não era apenas um desejo, era um grito da alma, uma vontade de se afirmar no cenário mundial. Historiadores renomados afirmam que até mesmo o nome Gana evoca associações com riqueza, poder e rotas comerciais que outrora ligavam diferentes partes da África. Portanto, ao explorar este país, lembre-se de que a cada esquina não há apenas modernidade, mas ecos de uma história antiga. É como se você estivesse caminhando pelas páginas de um livro didático, onde cada rua e cada edifício lembram o grande império que deu nome a esta terra. E talvez, nesse momento, você compreenda que Gana não é apenas um país com paisagens deslumbrantes, mas um testemunho vivo de como a história pode inspirar os povos a novas conquistas. Não posso deixar de falar sobre o incrível Lago Volta, que simplesmente impressiona por sua grandeza e importância para Gana. Imagine só, é o maior reservatório artificial do mundo. Não é todo dia que encontramos uma beleza assim. Sua área atinge cerca de 8.500 km², o que o torna um verdadeiro gigante entre os corpos d'água. E a linha costeira deste lago se estende por mais de 4.800 km. Pense bem, é como se você decidisse dar um passeio ao longo da costa de uma ilha inteira. O lago foi criado como resultado da construção da represa de Akosombo. E se você soubesse quanta energia é gerada aqui, não é apenas um reservatório, é todo um ecossistema e uma fonte de vida para milhões de pessoas. Dizem que quando a represa foi construída, não só alterou a paisagem, mas também colocou Gana no mapa como um jogador-chave na produção de eletricidade na região. Lembro-me de que, ao estar à beira do lago, me sentia uma pequena parte desse grandioso painel de natureza e engenhosidade humana. Este lugar não só agrada os olhos, mas também nos faz refletir sobre a importância de preservar e utilizar os recursos naturais com sabedoria. Portanto, se você estiver em Gana, não perca a oportunidade de admirar essa maravilha. O Lago Volta se tornará não apenas uma lembrança marcante, mas também um lembrete de como história e natureza podem se entrelaçar de maneira surpreendente. Sabe quando soube pela primeira vez sobre as riquezas de Gana? Fiquei simplesmente deslumbrado. O país, que um dia foi chamado de Costa do Ouro, realmente fez jus ao seu nome. O ouro aqui não apenas brilha ao sol, mas desempenha um papel fundamental na economia. Gana é o segundo maior produtor de ouro na África, atrás da África do Sul, e está entre os 10 maiores produtores do mundo. Imagine, a cada ano, toneladas desse metal precioso são extraídas das profundezas deste país. E isso não se resume apenas a joias e barras de ouro, mas também a meios de subsistência para milhares de pessoas.
Não posso deixar de lembrar como, ao passear pelos mercados, vi os moradores locais se orgulhando de seus produtos adornados com ouro. Esse ouro não é apenas um símbolo de riqueza, é uma verdadeira história que se estende por séculos. Lendas locais dizem que até as tribos antigas conheciam o valor desse metal e o utilizavam para rituais e comércio. A mineração de ouro se tornou uma parte importante da economia, moldando não apenas a fortuna do país, mas também sua cultura. Esse metal conecta gerações e em cada gota de suor derramada pelos mineiros, sente-se o sopro da história. Portanto, se algum dia você estiver em Gana, não esqueça de aprender mais sobre suas tradições douradas. Não é apenas um passeio, é uma oportunidade de tocar algo maior do que o simples brilho do ouro. É parte da alma africana. Mas, estranhamente, Gana não é apenas sobre ouro, mas também sobre chocolate. Sim, é isso mesmo. Você sabia que Gana é o segundo maior produtor de cacau do mundo, depois da Costa do Marfim? É simplesmente impressionante. Todos os anos, toneladas de grãos de cacau são exportadas desse país. E não é apenas um ingrediente da moda para doces, mas a verdadeira base da economia. Cerca de 30% das receitas em moeda estrangeira da exportação vem exatamente do cacau. Imagine como é para pequenos agricultores trabalharem em suas propriedades, colhendo os frutos das árvores de cacau, que, aliás, requerem cuidados e carinho especiais. Não é apenas uma plantação, é toda uma cultura. Os moradores locais conhecem os segredos do cultivo tradicional, passando-os de geração em geração. Lembro-me de que, em uma das fazendas, vi os locais colhendo os frutos com amor, e em seus olhos havia orgulho pelo seu trabalho. E, a propósito, todos sabemos que o chocolate não é apenas uma iguaria, mas também uma parte importante da produção mundial. Portanto, da próxima vez que você estiver saboreando seu chocolate favorito, lembre-se de que por trás disso há uma história centenária e o enorme esforço de pessoas simples de Gana. Não é apenas uma sobremesa, é parte de suas vidas, de sua cultura e, talvez, até um pouquinho da sua. Quando falamos sobre Gana, não podemos deixar de lado a surpreendente linguagem simbólica adinkra. Não se trata apenas de um conjunto de imagens, mas de uma verdadeira filosofia expressa em símbolos, cada um com seu significado e mensagem únicos. Por exemplo, o símbolo Gie Niame, que significa a onipotência de Deus, nos lembra da importância da fé em nosso mundo. Já o símbolo Sankofa, que representa uma ave voltando para buscar seu passado, nos ensina que é fundamental aprender com os erros e manter nossas raízes. Não são apenas grafites na moda nas paredes, mas tradições profundamente enraizadas, que se refletem em têxteis, joias e até na arquitetura. Você pode ver esses símbolos em tecidos tradicionais quente, que por sinal parecem ter sido costurados com a luz do sol. Eles não são apenas bonitos. Cada padrão conta uma história, transmite a sabedoria dos ancestrais. Mas o que realmente impressiona é que o adinkra não estagna. Ele continua a evoluir e a encontrar seu lugar no design contemporâneo. Se você entrar em qualquer loja em Accra, verá como esses símbolos inspiram os designers locais. Não é apenas uma homenagem às tradições, mas uma conexão viva entre o passado e o futuro. E assim, enquanto eu caminhava pelo mercado, fiquei fascinado ao perceber como esses símbolos permeiam a vida cotidiana, lembrando a cultura do povo Akan. Não é apenas arte, é uma filosofia inteira que oferece compreensão sobre a importância da força e da humildade, personificadas pelo símbolo do Eniman. Portanto, da próxima vez que você avistar esses símbolos, lembre-se de que por trás deles não está apenas um estilo, mas uma rica história que continua viva nos corações das pessoas. Quem poderia imaginar que o vibrante tecido quente não é apenas uma tendência de moda, mas uma verdadeira lenda viva da cultura ganense? Toda vez que vejo esse tecido, sinto que ele sussurra histórias sobre suas raízes e o significado de cada padrão. Sabe, o quente não é apenas um conjunto de listras coloridas, mas uma verdadeira paleta de símbolos, onde cada cor e padrão carrega sua mensagem única. Por exemplo, o amarelo representa riqueza, enquanto o verde simboliza vida e saúde. Sempre me impressionou como elementos tão simples podem estar repletos de significado profundo. Antigamente, o quente era usado apenas por reis e nobres, e isso não é por acaso. Esse tecido era um sinal de status e poder. Imagine como eles desfilavam nessas vestes luxuosas, como verdadeiras obras de arte. Mas, felizmente, os tempos mudam, e hoje o quente está acessível a todos. Você pode vê-lo não apenas em casamentos tradicionais, mas também em roupas do dia a dia, acessórios e, às vezes, até mesmo em calçados. É como se a história e a modernidade se encontrassem na passarela. E acredite, elas ficam ótimas juntas. Então, quando estiver em Gana, não perca a chance de adquirir pelo menos uma peça de quente. Não é apenas uma aquisição fashion, mas um pedaço da cultura que estará com você para sempre. Quem poderia imaginar que os tambores podem falar? Sim, não se surpreenda. Em Gana, o som dos tambores falantes não é apenas música, mas uma verdadeira forma de comunicação que conecta vilarejos e transmite mensagens importantes. Quando vi pela primeira vez os músicos locais tocando esses instrumentos, tive a impressão de que eles estavam engajados em uma conversa.
Cada batida no tambor imita a tonalidade das línguas locais, como se as próprias árvores ao redor estivessem paradas, aguardando. É como se eles traduzissem um relato sobre como foi o dia, ou anunciassem que uma festa está a caminho na aldeia. E aqui vai um fato interessante. Diferentes ritmos têm seus próprios significados. Por exemplo, um ritmo pode significar tudo está bem, enquanto o outro pode indicar preciso de ajuda. É como um código secreto que apenas alguns entendem. E mesmo com a chegada da modernidade, os mestres locais não esquecem suas raízes e preservam essa tradição, incorporando-a à arte contemporânea. Em alguns casos, os tambores falantes se tornam parte de apresentações de rua ou até mesmo de desfiles de moda. Sempre acreditei que a cultura deve evoluir, e nesse caso, os tambores são um excelente exemplo de como as tradições podem viver e respirar no mundo moderno. Portanto, se algum dia você estiver em Gana, não deixe de ouvir os tambores falantes. Não é apenas música, é toda uma história que eles contam através do ritmo e do som. Imagine que você está no coração de Gana, em Kumasi, cercado pelo barulho e agitação, como no maior festival de música que você já participou. Este é o mercado Kejetia, o maior mercado a céu aberto da África Ocidental, e ele atrai pessoas de todos os cantos, não apenas para trocar mercadorias, mas também para compartilhar histórias. Lembro-me de ter passado pelas barracas e sentido o aroma de frutas exóticas frescas e especiarias preenchendo o ar, enquanto os sons de conversas e risadas criavam uma atmosfera inigualável. Aqui você encontra de tudo, desde tecidos vibrantes e artesanato até produtos frescos que acabaram de ser colhidos dos campos. Cada canto do mercado pulsa com vida, e se você prestar atenção, pode captar conversas sobre assuntos familiares, notícias locais e até mesmo fofocas. Não é apenas um lugar para compras, mas um verdadeiro centro de comércio e vida social, onde todos se conhecem e onde até mesmo a troca de mercadorias se torna uma desculpa para interagir. E você sabe, isso é algo que falta tanto nas grandes metrópoles modernas. Um sentimento de comunidade e conexão. Então, se você decidir visitar Kejetia, prepare-se para sair não apenas com sacolas cheias, mas também com novas experiências e histórias que ficarão com você por muito tempo. Esqueça tudo o que você sabia sobre futebol. Em Gana, este esporte não é apenas um jogo, mas uma verdadeira religião. Quando cheguei aqui pela primeira vez, parecia que uma em cada duas pessoas estava vestindo uma camisa com o emblema da seleção nacional, Estrelas Negras. Eles são o orgulho do país. E suas histórias estão repletas de lutas, triunfos e até lágrimas. Esses caras conseguem fazer o coração acelerar em qualquer partida, já que as Estrelas Negras são uma das equipes mais fortes da África. 4 vezes campeões da Copa Africana de Nações, eles realmente sabem como jogar futebol. Lembro-me de como os moradores celebravam suas vitórias com tanta paixão que parecia uma festa para toda a cidade. Não podemos deixar de mencionar suas atuações bem-sucedidas nas Copas do Mundo, onde fizeram o mundo falar deles, mostrando que Gana não é apenas paisagens magníficas e pessoas amigáveis, mas também verdadeiros mestres da arte do futebol. Quando as Estrelas Negras entram em campo, todo o país prende a respiração, e até eu, que estou longe do esporte, sinto a adrenalina disparar. Portanto, se você estiver em Gana durante grandes partidas, não deixe de se tornar parte dessa loucura futebolística. Você terá emoções inesquecíveis e, quem sabe, novos amigos que compartilharão com você suas histórias de futebol e sua paixão pelo jogo. Quando pisei pela primeira vez em solo ganense, fui imediatamente tomado por uma sensação acolhedora, como se estivesse voltando para casa, mesmo nunca tendo estado aqui antes. Os ganenses são conhecidos por sua extraordinária hospitalidade, e isso não é apenas uma frase vazia. A saudação, Akwaba, que significa bem-vindo, tornou-se para mim um verdadeiro símbolo deste país. Assim que você a pronuncia, os rostos dos moradores iluminam-se com sorrisos, como se você tivesse se tornado parte da grande família deles. Não se trata apenas de uma formalidade, mas de uma verdadeira cultura de acolhimento, entrelaçada na essência de seu caráter nacional. Você pode até notar que, durante uma conversa com os locais, eles compartilharão suas tradições relacionadas à recepção de visitantes. Imagine, você entra em uma casa e é recebido de braços abertos, sendo oferecido não apenas comida, mas também histórias sobre seus antepassados, sobre suas lutas e conquistas. Eles são generosos não apenas com as iguarias, mas também com suas emoções. E acredite, isso provoca uma admiração incrível. Muitas vezes, mesmo sem conhecer a língua, é possível encontrar um entendimento através de sorrisos e gestos. É importante ressaltar que cada encontro com os ganenses se torna uma pequena viagem em sua cultura, onde você não é apenas um observador, mas um participante que tem a oportunidade de se conectar com suas tradições. Portanto, se você planeja uma viagem a Gana, esteja preparado para ser recebido como um velho amigo. E isso, sem dúvida, é uma das características mais agradáveis deste país fascinante.
O Parque Nacional Cacún é o lugar onde a aventura e a natureza se fundem em uma só. E posso te dizer que, se na sua lista de afazeres está o item conquistar a floresta tropical, você veio ao lugar certo. Vamos começar pela ponte suspensa, que se estende por impressionantes 350 metros e paira a 30 metros do chão. Isso mesmo, 30 metros. Não é exatamente a Torre Eiffel, mas para aqueles que não sofrem de um amor platônico por alturas, é uma verdadeira descoberta. Ao atravessar essa ponte, você se sentirá um verdadeiro explorador, flutuando sobre os vastos verdes, onde cada galho e folha parecem sussurrar seus segredos. E lá está você, em cima dessa ponte, enquanto a vida da floresta tropical se desenrola abaixo. Macacos, pássaros e talvez até um elefante aleatório, que não se importa nem um pouco em mostrar suas habilidades no esconde-esconde. É simplesmente incrível. A biodiversidade aqui é tamanha que até o mais ávido botânico ficaria maravilhado. Você pode ver espécies raras de plantas e animais que nem sabia que existiam. Eu, por exemplo, fiquei impressionado com a maneira como a natureza consegue criar formas de vida tão extraordinárias que não se encaixam de forma alguma nas molduras habituais. Portanto, prepare-se, porque cada passo neste parque é como abrir uma nova página em um livro sobre a vida selvagem, onde os protagonistas não são os humanos, mas a flora e a fauna que habitam aqui em plena harmonia. Enfim, se você quer uma dose de adrenalina e mergulhar na atmosfera da natureza viva, Cacún é exatamente o que você precisa. Então, quando se fala sobre as capitais de Gana, é importante entender que não se trata apenas de um único lugar, mas de toda uma história de movimentações e transformações. Você sabia que a capital mudou de lugar 3 vezes? Sim, e isso não é apenas um jogo de puxar a corda, mas uma verdadeira epopeia. Inicialmente, a cidade que ostentava o título de capital era Cape Coast, e isso foi no início, quando as ambições coloniais começavam a ganhar força. Em seguida, em busca de um local mais conveniente, a capital foi transferida para Seconde, como se fosse uma mudança de cenário em algum programa de televisão, sempre à procura do melhor lugar para as filmagens. Mas, como você já deve ter adivinhado, em 1877, Accra conquistou esse título e desde então o mantém firme. Ao longo dos séculos, Accra se transformou em uma metrópole moderna e um centro cultural, onde cada esquina respira história e as ruas estão vibrantes de vida e energia. Ao passear por suas ruas, você literalmente sente como a história e a modernidade se entrelaçam, criando um coquetel único de tradições e inovações. Sabe, é como se você encontrasse um ex-namorado, que de repente se tornasse um empresário de sucesso. Parece tudo igual, mas ao mesmo tempo é completamente diferente. Accra não é apenas a capital, ela personifica o espírito do país. Sua busca por desenvolvimento e a vida dinâmica que encanta tanto os moradores quanto os turistas. Portanto, se algum dia você estiver em Gana, não deixe de visitar Accra. É um lugar onde a história encontra o presente e, quem sabe, você pode descobrir algo que mudará a sua visão de mundo. Quando se trata do patrimônio cultural de Gana, é fácil se perder na diversidade. Imagine só, mais de 100 grupos étnicos, cada um com sua língua e tradições únicas. É como se você estivesse em um imenso mercado, onde, em vez de produtos, estão expostas culturas, costumes e línguas. Os principais grupos são os Akan, Ewe, Gaadangme, Gurma e Mozi Dagomba, e cada um deles contribui para a rica tapeçaria de Gana. Por exemplo, os Akan são conhecidos por seus festivais vibrantes e música que simplesmente encanta. Os Ewe se destacam pela arte impressionante da tecelagem, enquanto os Gaadangme possuem uma língua única, que, aliás, não é tão fácil de aprender. Mas o que realmente impressiona é como os ganenses conseguem preservar sua diversidade cultural. Cada grupo não apenas existe, mas participa ativamente da vida do país, envolvendo-se em festivais onde você pode ver danças autênticas, ouvir histórias fascinantes e experimentar pratos que são passados de geração em geração. É como um grande jantar de família, onde cada um traz seu prato e compartilha histórias, resultando em uma experiência incrivelmente saborosa e rica. Se você algum dia estiver em uma dessas celebrações, prepare-se para uma verdadeira explosão cultural. Aqui se misturam tradições, ritmos modernos e uma energia contagiante. Gana é um verdadeiro laboratório de diversidade cultural, e toda vez que ouço sobre seus povos, sinto como se estivesse lendo um romance empolgante, onde cada capítulo está repleto de surpresas. Os festivais em Gana são uma verdadeira explosão de cores, sons e experiências que ofuscam tudo ao seu redor. Comecemos pelo Festival Homovo do Povo Ga, que parece convidar a todos para a celebração da colheita. Não é apenas uma oportunidade de alegria, mas sim uma vida inteira em cores vibrantes. Imagine, pessoas em trajes tradicionais, dançando ao som dos tambores que ressoam como se os próprios espíritos dos ancestrais tivessem decidido participar da festividade. Cada passo não é apenas um movimento, mas sim ecos de histórias e tradições passadas de geração em geração. E como não mencionar o festival Aquazidai do povo Akan, que na essência marca o Ano Novo em seu calendário tradicional. É um tempo de renovação e esperanças, quando o povo se reúne para celebrar tudo de bom que aconteceu no ano anterior. Aqui também não faltam danças e músicas que elevam o ânimo, até dos mais desanimados.
Os trajes e máscaras vibrantes que adornam os participantes como se tivessem saído de um conto de fadas criam uma atmosfera de verdadeira magia. E se falarmos da culinária local, isso é uma história à parte. Em tais festivais, pode-se experimentar de tudo, desde inhame frito até diversos pratos com molhos que podem deixá-lo em estado de choque cultural. E não se esqueça das artesanato. Mestres locais mostram seus talentos, transformando técnicas ancestrais em verdadeiras obras de arte. Cada festival é como um convite para uma viagem fascinante pelas páginas de um livro, onde cada capítulo está repleto de reviravoltas e descobertas inesperadas. Gana não é apenas um país, mas um verdadeiro tesouro de patrimônio cultural e belezas naturais. Cada canto aqui respira história, e as paisagens são de tirar o fôlego. Falamos sobre os festivais incríveis, que não apenas encantam os olhos, mas também mergulham você na atmosfera de antigas tradições. É uma verdadeira paleta de emoções, onde cada dança, cada melodia é como uma página da história que merece ser lida. Não posso deixar de mencionar que Gana também é famosa por suas reservas naturais e praias, onde você pode não apenas aproveitar o sol, mas também sentir o sopro da vida selvagem. Se você já pensou em como combinar descanso com imersão cultural, Gana é a escolha perfeita. Então, se você gostou das nossas histórias, não hesite em se inscrever no canal, deixar seu like e, claro, compartilhar seus pensamentos nos comentários. Estou sempre feliz em discutir suas experiências e, quem sabe, receber dicas suas sobre onde ir na próxima vez. Seu apoio é o que me inspira a buscar novas histórias e compartilhá-las com você. Então, até a próxima, amigos, e que suas viagens sejam repletas de descobertas.